Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado e Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos dessa lição linda que está a falar de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. E agora vamos falar sobre Jesus aparece aos discípulos, é o título dessa semana. E já estudamos ontem da saída do túmulo, o que aconteceu com Maria Madalena, aquela coisa linda lá avisar os apóstolos. Mas há agora um aspecto interessante no segundo tópico, que é no caminho de Emaús, uma história tão bem falada, tão bem, né? Vamos relembrar um pouquinho dessa história linda também que aconteceu ali com os discípulos. E sem adiantar muito, vamos então à pergunta A. O que aconteceu enquanto dois discípulos caminhavam em direção à aldeia de Emaús? Então, o que aconteceu ali? Lucas 24, 13 a 16, ele vem ali relatando. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, ainda falando entre si e fazendo pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Vamos lembrar o seguinte, esses estádios aqui, se formos transformar ele em medidas para a nossa realidade hoje, seriam 11 quilômetros. E 11 quilômetros, na época, levando em conta aí 4 quilômetros por hora, devido à tipologia da cidade, hoje consegue fazer até 5 ou 6, mas com a tipologia daquela época, em torno de 3 horas, penso eu. Não penso que seja menos que isso. Então eles falaram muito, não foi pouco, deu tempo para conversar bastante. É um aspecto interessante para ter noção que não foi uma conversazinha de 10 ou 15 minutos, foi uma larga conversa. Se nós formos ver agora no relato que vai seguir, vamos ver que houve tempo para falar muita coisa. Mas então a nota ainda, o Desejar a Todas as Nações traz aqui um pequeno detalhe a mais, que esse discípulo voltando para casa, a fim de meditar, orar e buscar ali toda essa... sair dessa tristeza, estavam num momento ali de muito... Passou um pouco de desespero, mas estavam refletindo sobre tudo que aconteceu, até sobre o que Jesus falou e tudo. Então, tomado pela tristeza, seguiu o seu caminho e, ao entardecer, conversando sobre o julgamento e a crucifixão, nunca havia se sentido tão desanimados, sem esperança nem fé, caminhavam sobre a sombra da cruz. Estavam ali com aquilo tudo a passar ainda pela cabeça. Não tinham caminhado muito quando um estranho se uniu a eles, mas estavam tão mergulhados na tristeza e decepção que não observaram atentamente. Da mesma forma que Maria não percebeu logo de imediato que era Jesus estava ali, eles também não perceberam o que estava ali acontecendo. Mas vamos relatar então com a pergunta B a conversa que se seguiu agora, que estava ali dentro dessa circunstância em que eles estavam falando. Portanto, e ele lhes disse: que palavras são essas, se caminhando tocais entre vós, e por que estáis tão triste? Perguntou aquela pessoa que estava ali, o próprio Jesus, mas para eles um estranho. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, palavra diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes, nosso príncipe, entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Então relataram ali para ele todos os detalhes, todos os pormenores do que eles estavam sentindo. Eles tinham noção que Pedro e João foram correndo ao sepulcro, como estudamos semana passada, Maria esteve ali também, e essa notícia foi passada para eles, mas não vimos eles, então estavam ali todos em dúvida e ainda com aquela toda circunstância à volta na cabeça. Patriarca profeta desejado
Desejar todas as nações, páginas 795 e 796, diz: os discípulos conversavam sobre os ensinamentos de Cristo que pareciam não conseguir compreender. Ao falar dos acontecimentos recentes, Jesus desejava consolá-los. Conheciam sua dor e pensamentos confusos que geravam dúvidas. Será que aquele que se entregou a tamanha humilhação poderia ser o Cristo? A dor transbordava e choravam. Jesus sabia que seus corações estavam ligados ao dele pelo amor e ensinava e ansiava, tinha muita vontade de consolá-los, enchendo-os de alegria. Mas antes precisava ensinar-lhes lições que jamais esqueceriam. Então, nesse momento, Jesus aproveitou a circunstância para falar para eles algumas coisas que eles deviam ficar com aquilo na cabeça e não ter mais dúvida. Então, a pergunta C traz o que foi que Jesus falou. Como Jesus lhe explicou gentilmente as profecias. Nada que eles não tinham visto antes, mas era para relembrá-lo de uma forma diferente. E diz assim: e ele lhes disse, Jesus: honestos e tais de corações para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então vamos lembrar, como eu falei no início, que aquela caminhada deles levaram mais de 2 horas, 3 horas, ou talvez até mais de 3 horas, devido às circunstâncias do terreno da época, que quando nós lemos ali o retorno deles, que era perigoso, um local de periculosidade. Então não era uma estrada livre, uma estrada tranquila, né? Então, penso que ficaram ali 2 horas, no mínimo 2 horas, 2 horas e meia conversando. E Jesus então começou, desde Moisés, dar toda a explicação, passou por Isaías, passou por aí afora, os profetas todos, e foi explicando a profecia para eles. Diz a pena inspirada, ainda continuando a desejar a todas as nações, as leituras seguintes, 796 a 799, ali aqui está um resumozinho disso. Se Cristo tivesse revelado assim que o encontrou, seus corações teriam ficado muito satisfeitos. Na plenitude da alegria, não sentiriam falta de nada. Entretanto, era essencial entender o testemunho que os símbolos dos profetas do Antigo Testamento prestavam sobre o Messias. Sua fé deveria firmar-se nessas evidências. Cristo não realizou milagre algum para convencê-los. Sua primeira obra foi explicar as Escrituras. Os discípulos haviam interpretado a morte de Cristo como o fim de todas as esperanças. Agora, ele lhe mostrava por meio dos profetas que essa era a prova mais forte de sua fé. Eu imagino que ali a explicação não foi só Jesus vai ressuscitar. É o porquê que Jesus tinha que morrer e o porquê que ele ressuscitou e continuou o porquê de tudo isso. Ou seja, a missão de Jesus não era estar ali e criar um reinado. A missão de Jesus era um resgate, mas um resgate de toda a humanidade. E eu penso que Jesus agora deu uma explicação muito mais completa, e eles, devido ao coração estar tão triste, um coração tão pesaroso, um coração disposto a entender e ouvir aquela mensagem, deve ter sido um bálsamo para eles, levando em conta quem estava falando com eles era o próprio Jesus. Portanto, um privilégio grande que eles tiveram de ter uma explicação, uma pregação completa sobre a justificação pela fé, dada desde Moisés até os contemporâneos, né? Até o contemporâneo da época deles. Então, o próprio Jesus deu um sermão, fez ali uma pregação linda para eles. E eles então ficaram com o coração aberto